Mas a primeira semana em Curitiba, eu fui servente de pedreiro. Caramba, essa eu não imaginava. Qual o poder da autenticidade na comunicação? Eu sempre digo assim para os meus alunos, eu não quero te transformar num robô, mas o meu maior desafio como mentor é não mudar o seu jeitão. Eu monto um tripé no meio do escritório, com o pessoal atrás, para gravar um vídeo. Chega um cara de quase 50 anos, líder de uma galera lá. Cara, que facilidade que você tem para fazer isso. Aproveita o que você tem. Sempre me emociona porque eu... Seja bem-vindo ao Evercast. Hoje é um desses episódios que você vai querer assistir do começo ao fim e provavelmente vai assistir mais de uma vez. Meu convidado é âncora do jornal Primeira Hora na Tarobá e tem uma empresa de treinamentos, a Fernando Lopes Comunicação, uma empresa que treina líderes, empresários e equipes a vencerem um grande medo que nós temos hoje, que é falar em público. Mas o que você vai descobrir hoje é que o problema raramente realmente é o medo. O problema é não saber o que fazer quando se tem medo. Fernando Lopes, seja muito bem-vindo ao Evercast. Obrigado. Se apresente. Quem é o Fernando? Fernando geralmente é aquele que senta desse lado aí. E o Murilo, onde ele está, geralmente, se ele está, é desse lado aí. Inversão de papéis. Inversão de valores, de papéis. Muito bom. Obrigado pelo convite. É realmente diferente para mim. Todos os dias, praticamente, eu entrevisto alguém e ser entrevistado, eu saio da zona de conforto, digamos assim. E eu fico na área, na zona da honra. De poder te entrevistar. A honra é minha, a honra é minha. Quem é Fernando Lopes? Fernando Lopes, comunicador há quase 20 anos já. Pai de 4 filhos, o pessoal sempre se surpreende quando eu falo. Pai da Sara, da Cecília, do Matheus, da Elisa. Esposo de uma mulher maravilhosa, Priscila Arendt de Azevedo Lopes, minha querida, a companheira da minha vida. Filho do Oswaldo Lopes, da Virgínia Lopes, irmão do Oswaldo Lopes Jr. E eu vou me associar de uma palavra aqui do seu último episódio. Legal. Improvável. Também. Um improvável. Um improvável. Aí, ó, Pastor Felipe. Trouxe conteúdos para o próximo podcast aqui já. Impactante, né? O livro... Sim, impactante. O conteúdo, a visão. E eu falo improvável, até tô lendo o livro do Pastor Felipe, muito legal, porque eu não imaginei que eu chegaria onde eu cheguei hoje. Inclusive em número de filhos. É um improvável em quantidade de improvável. Mas principalmente... No tema central da nossa mensagem hoje, o cara que tinha medo de falar, tinha medo de se posicionar, nunca se destacou numa sala de aula, nunca foi aquele representante de sala de aula. Nunca foi o líder da sala? Nunca, de falar lá na frente. Da oratória, não ganhou prêmio. Não, tinha vontade, não dava. Vinha o medo. Mas hoje está na frente de uma televisão. Até quando adulto, eu não me imaginava no jornalismo, vou contar um pouco mais em detalhes depois, mas eu não me imaginava na frente da câmera. Sempre foi aquele cara que achava que o jornalismo era legal, escrito, ouvindo histórias, não contando na frente de uma câmera, mas aprendeu a lidar com isso. Talvez uma ideia de bastidor no começo. Com certeza. Alguém que ia escrever, ia montar... Dois lugares que eu gostaria que eu queria trabalhar no começo. Estadão e Super Interessante, aquela revista. Nossa, eu assinava. Eu gostava muito. Super Interessante teve um bom percentual pro meu caminho pro jornalismo. eu assinava essa revista. Eu também assinava. Era muito legal então, mesmo. Então, a minha ideia era, eu gosto muito de documentário, dessas histórias mais longas, profundas, era escrever ou num Estadão, Folha de São Paulo, e chegar na Super Interessante depois. Que legal. TV mas foi caindo. Um objetivo bem definido. Já era algo que traça um perfil diferente da maioria. Você não sabe para onde quer ir, não tinha visão, não tem visão de onde quer chegar. Mas vamos voltar para o começo, então? Lá atrás, sair do script aqui, inclusive. Quem é o Fernando sem o jornalismo, no silêncio, quando não há nada? Há só o Fernando. Cara, quem é o Fernando Assós? Bom, o Fernando é aquele menino do interior de São Paulo, como eu disse, bem improvável,
com vários medos, várias inseguranças, luta para ser melhor a cada dia. Não imaginava chegar onde chegou, filho de uma família humilde do interior de São Paulo. Minha mãe estudou até a quarta, meu pai até a oitava. Eu fui a primeira pessoa do meu círculo familiar a se formar no ensino médio. Então, eu cresço numa cidade pequena do interior de São Paulo, onde respeito muito meus pais, mas eles não tinham essa visão de crescer, de buscar, de faculdade. Cidade grande, vamos colocar assim, né? Lá onde eu cresci, em Jaú, no interior de São Paulo, lá é a capital do calçado feminino. Era muito forte. Então, minha família toda trabalhava nessa área. Inclusive, eu trabalhei por anos numa linha de produção. Sabe qual foi o meu primeiro emprego? Eu passava cola em calçado. Olha! Já viu a manufatura de algum calçado? Essa eu já fiz vários cursos com você, eu não sabia, hein? Eu posso te dar uma aula. Só não vai cheirar cola, hein? Pelo amor de Deus. Não pode, né? Não, essa parte aí faz mal. Zoado. Mas que legal, com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Olha, com 14 anos, que legal. 13 anos, na verdade, eu fui policial mirim em Jaú, no interior de São Paulo. Não sei se tinha aqui em Cascavel. 14 anos eu entro na indústria calçadista, passando cola. E ali eu seguiria o ritmo natural de a maioria do jauense, digamos assim. E da família também. E da família. Para o meu pai, o que era sucesso? E até hoje, de certa forma, ele vem quebrando aos poucos, seu Oswaldo. Entrar numa grande empresa, calçadista, vai crescendo, começou a passar cola, filho, vai aprendendo uma atividade nova daqui a pouco, até chegar num salário razoável, estabilidade fica ali. Dá para se aposentar depois e já era. Eu acho que essa é a grande visão da família brasileira, vamos colocar, família tradicional, conseguir um bom salário, assim, trabalhar e conquistar uma boa aposentadoria, que consiga de alguma forma viver bem. Isso daí. Eu cresci nesse ambiente. Muito legal. Então, nunca fui incentivado a arriscar coisas novas. Nunca fui, assim, nunca me colocaram uma ousadia ali. Filho, não, isso não era natural, vamos colocar assim. Da família, não. E onde nesse ponto todo começa esse antinatural? Aonde você viu que, opa, se eu ficar aqui, talvez eu não vá fazer aquilo que Deus tem para mim, ou eu não consigo, não é isso que eu quero, eu preciso buscar algo a mais. Aonde você vê que foi que ligou essa chave? Eu sempre fui... Edinho agora, hein? Onde ligou essa chave? A chave. O networking com o futuro. Eu sempre fui inquieto. E ficar muito estável não combina comigo. Não existe estabilidade. Flávio Augusto diz isso. Não existe estabilidade. É a maior verdade. Estável... não vou generalizar. Estabilidade, de certa forma, é legal. Não confundam com isso. Mas ficar parado, no mesmo lugar... Marasmo. Dependendo de alguém, não, talvez, ou de algo, nunca foi legal para mim. Então já existia esse incômodo. Mas o gatilho, o gatilho, como chama o elemento químico quando você dá aquela guinada? Fugiu o nome agora. Mas foi a minha primeira filha, a Sara. A Sara, ela veio de um namoro no interior de São Paulo. Eu tinha 18 anos. Um namoro que não deu certo, mas a minha filha nasceu. E naquele momento, a Sara, ela foi para mim esse gatilho, despertar. Eu preciso de algo a mais, para mim e por ela. Foi ali, cara. Uau. Foi ali que, nossa, preciso fazer alguma coisa. Porque nessa época, Murilo, eu trabalhava o dia inteiro e à noite também. Trabalhava o dia inteiro numa fábrica, chão de fábrica, calçado. Já não estava mais passando cola. Já deu uma... Mas para fazer renda, eu tinha que trabalhar à noite. Então eu me via naquela realidade, meu Deus, trabalhando o dia todo, minha filha pequena. Eu já não tinha essa visão. Eu não quero isso para ela. E muito menos para mim agora. Para eu tirar a minha filha disso daqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Você viu que você tinha que fazer na sua vida para que na dela pudesse acontecer. Quebrar essa barreira. Que interessante. Paternidade. Paternidade gerou isso. Essa paternidade... Você consegue explicar por quê? Por que um pai, quando nasce um filho,
Eu ouvi, por exemplo, o episódio com a Ayrton, a esposa dele engravidou, né? Sim. Ainda não nasceu, mas ele já mudou. Eu ainda não tive essa bênção na minha vida, mas espero logo ter. Tô profetizando aqui. Amém. Vai acontecer. Amanda, logo, logo vai Amém. acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas- E eu lembrei, desculpa te cortar, lembrei da palavra que eu estava procurando. Catalisador. A Sara foi esse catalisador na minha vida. Se você me pergunta, pai, é inexplicável com palavras, somente palavras. Só é um vivendo. sentimento, é só olhar para a Bíblia, o que Deus fez com Jesus. Esse sentimento de o que Jesus fez por nós, de dar a vida. Uhum. Esse amor, Esse esse sacrificial. sacrificial. Amor. Logos que fala? Não lembro agora. Ágape. 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 Amor ágape. E- É algo além de todas as barreiras. É algo que ultrapassa você. Uma coisa que o pastor Jefferson sempre fala muito pra mim. Todo homem precisa de um propósito maior que ele. O Isso filho- mesmo. E nessa O época, filho se torna isso. nessa época eu era católico, mas não praticante, não Uhum. tinha essa ligação, não era convertido, não tinha entregado a minha vida para Jesus ainda. Então a minha filha, ela foi o meu propósito maior ali por muito tempo, esse catalisador, esse amor ágape, que eu tinha que fazer alguma coisa, dar a vida por ela. Uau. Então começou num trabalho ali à noite em casa, no fundo de casa, com uma máquina de calçado ainda. Mas aí veio esse incômodo, amigos, o despertar para o jornalismo, as revistas super Aham. interessante. Vou fazer um cursinho, vou fazer uma faculdade. Foi ali essa virada. Fui tentando, não passei a primeira vez numa estadual que tinha ali perto de Jaú. Em Jaú não tinha universidade pública, só paga. Uhum. Eu não consegui pagar, não conseguia pagar. Meu pai não conseguia pagar para mim também. Não tínhamos recurso para pagar uma universidade ali. E aí eu começo a fazer um cursinho pré-vestibular. Então eu trabalhava, foi sacrificial mesmo. Trabalhava a semana inteira, durante todo o dia e a noite. E aos sábados fazia cursinho e ficava estudando. Na famosa hora de descansar, Hora de descansar, troquei descanso por fazer acontecer. tem que plantar. Show de Mas bola. veio. Quando eu passei, fui para Curitiba, ganhei bolsa 100%, estudar jornalismo. Foi só o começo. E jornalismo. Jornalismo. Qual o significado de jornalismo? Aliás, Na hoje sua você vida. sabe que dia que é? Dia do jornalista? Dia Eu não do- acredito! Parabéns Obrigado. a todos os jornalistas. Coincidência, Não escolhi né, a cara? data por acaso. Foi por acaso, tá? 7 de abril, Que dia do legal. jornalista. Olha só, e tem um significado. Tem aquela coisa jovem, gostava de contar histórias, ouvir histórias, essa coisa super interessante e tal. E o jornalismo era muito visto ainda na época, Uhum. e eu via ele como aquele quarto poder para a sociedade. Legal. E eu tinha essa E essa energia. visão de outsider também que o Sim. jornalismo sempre teve, dele não precisar ter uma linha de poder, vamos colocar assim. Isso mesmo. Você poder colocar a verdade, trazer uma certa justiça, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ainda é, de certa forma, o jornalismo perdeu um pouco a força hoje em dia, colocar nessas palavras, mas ainda é uma voz para a sociedade. Sim. Você tem aí o poder. Talvez ele não esteja na importância que ele merece, correto? Ponto. Ou não esteja sendo usado para o fim da importância. Mas o Por N jornalismo maneiras. é muito mas é uma importante. baita de uma É ferramenta. muito importante. Então a fim isso. de uma sociedade, né? A fim de uma sociedade, a fins de uma liberdade, o jornalismo é extremamente importante. E eu acredito, inclusive, nessa tua visão de quarta força. É extremamente importante. Qual, agora vamos no meio desse caminho, ainda aí, durante faculdade, criação da primeira filha, muito trabalho, Uhum. qual foi o teu primeiro tombo que te educou, que te alinhou a rota, que te fez olhar e falar, uau, é um tombo, Uhum. mas eu aprendi com esse tombo e eu vou fazer diferente. Em Curitiba, a experiência em Curitiba me bateu muito. Só para contextualizar, Ah, Curitiba, Eu morava em Jaú, e aí Curitiba,
me falaram muito bem da cidade, o curso de jornalismo. E aí, quando É lá que você fez a faculdade? Fiz jornalismo em Olha, Curitiba. que legal. Quantos quilômetros dá de Na Jaú? PUC Paraná. Dá mais ou menos 600 quilômetros. É longe. Longe. Então, imagina o desafio. Minha filha tinha 2 anos e meio ali, mais ou menos, quando eu saio de Jaú, saio de perto dela. Mas eu saio com esse intuito de trazer algo melhor para nós dois. Então, vou com uma missão. Então, não sei se foi um tombo, mas me manter ali foi muito difícil. 4 Para anos? não cair esse tombo. E, principalmente nos 2 anos iniciais. Porque imagina, você chega numa cidade nova, não conhecia ninguém. Ninguém. Não sabia trabalhar com outra coisa além de calçado, porque a vida inteira em Curitiba não tinha nada de calçado. Era outro Então, polo. Pouca gente sabe disso. Mas a primeira semana em Curitiba, eu fui servente de pedreiro. Caramba. Essa eu não imaginava. Fui servente de Uau. pedreiro, meu amigo. Que Eu grande tenho uma aprendizado. foto. Eu tenho uma foto disso. E eu brincava, eu sempre brinquei. Um dia eu vou mostrar essa foto no jogo. Não deu tempo. Não deu. É uma foto dessa semana, eu ajudei a cavar uma fossa, meu amigo. Uau. Então, ó, qual foi o tropeço aí, o tombo? Eu caí dentro de uma fossa. Literalmente! Eu falo que às vezes eu vou conversar com Deus, eu falo, Deus, me escancara, né? Ele te colocou dentro da fossa mesmo. Colocou. Forjado Fui forjado na dificuldade financeira, esforço físico, trabalhava durante o dia. Nossa, quem olha hoje, né? Estudar à noite. Fernando Lopes, extremamente alinhado, pai de 4 filhos, família de comercial de margarina. Cara, que eu sempre te falo da família de comercial de margarina. Herdeiro. Deve ser herdeiro, porque Mas... todo mundo muito bonito nessa família. O quanto Deus te forjou, né? O quanto Deus fez. Em quanto tempo nós estamos atrás? Quantos anos atrás nós estamos nessa história? 2009. 2009? 26. 17 anos. Você tá falando com um cara de humanas, não exatas. 17, tá? Boa, tudo certo. Há 17 anos 17 atrás, anos. era Mas servente de pedreiro. Uma raiz que meu pai, seu Oswaldo Lopes, vai assistir isso aqui. Pai, obrigado. Minha mãe também, dona Virgínia. Apesar deles não me incentivarem a buscar a universidade, algo que eu herdei do meu pai foi trabalho. Não ter preguiça de trabalhar. Eu cresci vendo meu pai trabalhando à noite em bailes, em bares, para trazer uma renda extra, para construir a casa dele, a casa própria. Ele trabalhava sempre em excesso para trazer o melhor para nós. E você vê que eu fiz o mesmo para Sara. Então, foi um legado do meu pai. Uau. Que lindo. E a sociedade hoje carece de pessoas. Eu coloco meu pai nessa mesma visão. O caráter pode não ter estudo, pode não ter hoje o conhecimento, talvez, que nós temos, mas nunca faltou caráter e trabalho. Falar do meu pai, eu sempre me emociono, porque o seu Oswaldo fera. Foi mal. Que isso? Eu tô acostumado a sentar aí. Mas... Então, o seu Oswaldo, eu aprendi demonstra verdade e honra. Eu aprendi isso com ele, de muito trabalho, nunca desistir. Então, esse começo em Curitiba foi bem difícil, mas tinha isso em mim de não vou desistir. Várias vezes, Murilo, eu pensei em voltar para trás, cara. Deixar as coisas em Curitiba, que jornalismo, que eu vou embora. Vou voltar a trabalhar com calçado, ficar perto da família, perto da Sara. Mas algo ali, enraizado, não deixava desistir. Uau. Não deixava. É um algo a mais. Um algo a mais. E aí as coisas em Curitiba foram começar a melhorar ali no 2º ano e meio, 3º, que eu entrei, comecei a fazer estágio no governo do Paraná. Ganhava pouquíssimo, mas eu fotografava à noite numa balada para poder complementar a renda. Mais um trabalho que eu não sabia. Porque meus pais não conseguiam me bancar. Uau. Então, se eu queria estagiar e eu queria entrar no jornalismo, eu tinha que dar um jeito de trabalhar, bancar. fazer acontecer. Já pagava a pensão, já pagava aluguel, tudo isso já era realidade ali. Então foi muito difícil. As coisas melhoraram mesmo em 2010, quando muda de governo,
E aí eles me contrataram como cargo comissionado do Olha governo do só. estado. Então eu trabalhei de 2010 a 2013 na Agência Estadual de Notícias como cargo comissionado, os salários começaram a aumentar. Ali eu você fui conseguiu ter respirando um pouco mais. Ali. 2011 a 2013. Olha só. Foi melhorando um pouco. E aí na área já. Já na área? Olha só. Já na área. Não vou falar que é um presente, porque pela sua demonstração de batalha, Sim. eu creio que tem um motivo para você ter conseguido o cargo, né? E Fazendo sempre sim. mais que o combinado, entregando mais, ainda mais em área estatal, que nós temos aí uma dificuldade, né? Encontra alguém fora da curva, com certeza você deve ter merecido esse cargo. Valeu. E no meio desse processo, alguém sempre fala pra gente que não vai conseguir. Uhum. Tem. Quem te falou que você não ia conseguir? Óbvio, você não precisa citar aqui a pessoa, né? Mas se alguém te falou que você não ia conseguir, você não ia conseguir, e o que isso causou em você? Qual foi o sentimento? Causou o tal do medo. Causou medo. Que vem Olha de só. outras raízes. Vamos pular um pouquinho para frente, então? Vamos. Estávamos em 2013, vamos Estávamos em 2013, final de 13, 14. Eu tinha um salário muito legal na agência, mas alguém que acreditou, antes de chegar os que não acreditaram, na TV, Uhum. figura Fernando com jornalismo de TV, alguém falou assim, Fer, eu acho que você tem perfil para trabalhar na televisão. Alguém Será? acreditou primeiro. Alguém acreditou. Eu fiz o trainee, o último processo de trainee que o grupo GRPcom teve. Uhum. Participei de uma seleção lá de 1.200, fui afunilando. Uau. Fiquei entre os 30, para a Gazeta do Povo e RPC. E ali eu fiz uma escolha, trocar um salário bom por algo duvidoso, não tinha certeza que iria ainda. Fui. Uma nova frente. Vamos embora. Consegui. Entrei na RPC ali no meio de 2014, mas aquele início em Curitiba foi bem difícil. Ali pessoas apontaram o dedo. Falaram, você não vai conseguir. Não vai conseguir, você não tem perfil, tal. Mas ali o pior cenário mesmo, acho que foi o começo também em Cascavel, um período aqui em Cascavel já, que esses que não acreditavam em mim, de certa forma plantavam coisas ali, me fizeram por um período da minha vida não acreditar em mim mesmo. Uau. Me fizeram vir para esse lado. De você acreditar que você não conseguia. Eu duvidar de mim mesmo, da minha capacidade. E penso que esse é a principal cilada do medo. Você deixar de acreditar em si mesmo. Porque as pessoas paralisar, te segurar, isso. Talvez. Porque ali eu comecei a sentir ansiedade, eu não me encaixava, não me sentia suficiente, não me sentia capaz, preparado, me comparava a todo momento. Com os outros. Coisas não aconteciam comigo e aconteciam com os outros. Até o momento em que eu sempre digo nos meus cursos e mentorias que eu travei ao vivo num link. E foi nesse ambiente. Foi isso mais ou menos? Isso foi. Eu preciso recuperar, mas entre 2016 e 2017. Foi, acho que 16. Ali na transição mesmo, no período eu cheguei em Cascavel em 2015, foi 2016, eu acredito. Então, qual que era o ambiente dessa trava? Por isso que o medo não vem ali do encarar o público, encarar uma câmera. Tem muito mais por trás. Ali tinha uma câmera na minha frente em que eu travei. Mas o que tinha atrás, e principalmente aqui, era o medo de julgamento. O que vão estar pensando de mim? Será que eu sou o suficiente? Será que não vão rir de mim? Nossa. O que eu estou passando aqui é relevante? Eu sei passar direito? Eu sei transmitir uma notícia? Cara, eu não sou tão bom quanto aquele. Se o outro tivesse que... Então são vários sabotadores da nossa sabotadores de mente, que daí chega na hora de falar em público, falar para uma câmera, encarar uma plateia. Tudo isso vem falar dentro da nossa mente. E aí trava ou sai da maneira que não deveria sair. Então ali foi o fundo, talvez, que eu cheguei, também um segundo fundo ali, para depois começar a aprender técnicas e inteligência emocional. E o que isso hoje representa para você?
esse dia que você travou ao vivo, hoje, agora, 2026, que você tem um programa teu todos os dias ao vivo, que você tem as suas mentorias, que você ajuda as pessoas. O que esse dia que você travou significa para você? Representa uma vitória que naquele dia, na verdade, não foi uma vitória. Foi uma experiência que virou propósito. Virou um propósito. Algo que eu tive que passar por mim mesmo, skin in the game, para depois cumprir propósito. Foi uma forja, vamos colocar assim, Totalmente uma forja. Algo que acontece não só com você, mas que a partir de você... O que eu ensino hoje não é o que eu li em livros, mas foi o que eu apliquei, o que eu vivi. o que realmente que você foi moído, apertado naquele dia. O que me ajudou a não travar mais. Ali eu travei por 11 segundos, eu contei depois e é uma eternidade para quem está ao vivo diante de uma câmera. Eu imagino. E a perspectiva de você estar ao vivo, né? Eu assim, colocando para mim, sabe? Eu estou ao vivo. Quantas mil pessoas podem estar me vendo? E aí você imagina o pós também. Porque você trava. Já estava inseguro. Putz, vou travar de novo. Vai continuar acontecendo. E aí o que acontece muitas vezes, eu escuto relatos diretos de alunos, eu não sei falar em público, já travei uma vez. E a pessoa não se arrisca mais. Por conta daquela porque acha que vai acontecer de novo. Travou, parou, não, isso não é pra mim. Beleza? Chega, acabou, não nunca mais. Gente, você está aqui, o Fernando está aqui. Não é assim. Não é assim. Não é assim, está aqui o resultado real de que não é assim. Muito legal, muito bom. Você não nasceu com medo de falar em público, só está. E isso a gente vence. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a gente vai um pouquinho mais para frente agora. Estamos num momento de transição, vamos colocar de virada. A gente já entrou no propósito, já estamos olhando para ele, mas qual que é a diferença de ter medo e estar desesperado? Ter medo e estar desesperado? Boa pergunta. Nunca parei para... Porque, vou te dar uma direção do porquê essa pergunta. Creio que você ainda tenha medo. Alguns dias. Sim. Você não acorda todo dia na frente da televisão, vou apresentar mais um programa e... deve dar frio na barriga ainda. Mas hoje, você não fica desesperado. Se alguma coisa sair da... tá aqui o script, saiu. Você não vai se desesperar hoje. Tudo o que vira para diferenciar esses dois é uma chavinha de entender que a gente lida com o medo. O principal é entender de onde ele vem. Número um. De onde ele vem. Onde vem esse meu medo? De onde ele vem? No que ele está enraizado? Teve alguma situação na minha vida em que foi muito marcante e isso sempre vem à memória? Por exemplo, aquela fase lá em Curitiba, teve gente que me criticou, que falou isso não é para você. E aquilo foi marcado na minha mente. E eu fiz um trabalho psicológico de mudar aquela memória. Não, aquilo lá não significa nada para mim. Interessante. Ridicularizar aquele medo. Vou te falar uma coisa legal sobre ontem. Ontem eu estava na academia. Ontem, olha que interessante que é a vida. Estava na academia, treinando costa. Sabe aquele que você senta assim e puxa a remada, né? Eu tenho medo desse. Remada. Esse aí eu tenho desespero. É engraçado. Daí tinha um cara fortão do meu lado, que ele me conhece mais ou menos pela academia, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim, pô, tá fazendo fisioterapia ao invés de treinar? E cara, pra mim era bastante peso que tinha ali. Pra ele era fisioterapia. E aí? A mente e a minha cabeça. Primeiro pensamento que veio era de, meu Deus, eu preciso pôr mais peso. Mas, por eu entender e fazer uma gestão da emoção, porque na minha visão a emoção é burra, a emoção ela não sabe se organizar. Não. Eu que tenho que organizar ela. Eu pensei, opa, peraí, não é meu, é dele essa ideia. Isso aí. Deixa a ideia dele lá. Esse peso aqui, pra mim, tá ótimo, não vou machucar minhas costas, estou fazendo direito. Logo, eu não... Imagina se eu entro na pilha, ou coloco mais peso, ou me sinto inferior. Cara, talvez seja a direção da pessoa começar a faltar na academia por conta de um
acontecimento. Um comentário, um olhar, uma comparação. Uma comparação. Mas, o que eu refleti? Talvez esse seja o lugar que ele está, que ele é referência. Perfeito. Então, logo, vou olhar para ele como alguém que me ajuda a evoluir. Mas eu vou evoluir dentro da minha visão. Enquanto talvez se eu e ele saísse daqui e fôssemos para a área de branding, eu iria falar para ele, você está fazendo fitoterapia de branding. E ele Boa. também iria ter que trabalhar aquilo. Então, Será que ele teria essa expertise de inteligência emocional? de daí se tranquilizar também, né? Mas a vida ela é sobre uma relação com julgamento. Muito Isso interessante. mesmo, eu sempre falo, a gente não perde medo. A gente aprende a lidar Aprende para a não lidar. chegar no desespero. Uau. Você não se desesperou na academia. Senão ia estar dolorido aqui. Tá dolorido, né? E a coisa ia vir, né? Todo me machuquei, Fernando. Tive que ir pro massagista com dor nas costas aí. E quando a gente foca nisso, como você fez na academia, cara, o que ele está falando para mim? O que eu estou pensando e sentindo com isso? Numa plateia, vem um convite, algo, uma situação em que você pode se expor e começam a vir esses pensamentos. Tá, mas por quê? Deixa eu colocar, o exercício de colocar no papel é muito legal. Interessante. Deixa eu ler isso daqui. Que ridículo isso. Eu faço algumas perguntas para quebrar nas minhas mentorias, eu vou um pouco mais fundo. Eu começo a perguntar assim, porque às vezes a pessoa, ela tem tudo o que precisa para ensinar, para se expor, para falar numa plateia, para falar na internet, mas ela tem um medo. Aí eu começo perguntando, o que você faz? O que você faz, Murilo? Vamos virar aqui. Ele não ia fugir, né? O que você faz? Hoje o que eu faço empresarialmente falando, como negócio, Rápido aqui. sou o gestor de uma empresa, cuido de pessoas. Você ajuda... Por que isso é importante para as pessoas? Creio que toda empresa precisa de um líder para que um ecossistema, como se fosse um motor, pudesse funcionar. E precisa existir essa pessoa, e eu sou ela, para fazer com que o todo ande. Por isso é importante. E aquilo que vocês fazem aqui, você como gestor, também é muito importante para empresas. E você já ajudou quantas empresas hoje? Mais de 100. Mais de 100? Uau. Acredito que bastante a mais de 100. Então, por essa experiência, posso falar que você tem know-how sobre isso. Sim. Tá com medo de quê, então? Falar sobre isso. Gostei. Não é rápido assim. Mas eu começo... Mas é mais ou menos por aí que Mas se abre você... essa chave Você mental. sabe o que faz. Isso ajuda pessoas. Você já ajudou mais de 100. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? E aí eu comecei a entender isso. É, Eu comecei a entender isso com a comunicação. E aí faz eu muito sentido. coloco isso para as pessoas. As pessoas, elas sabem algo, têm o que compartilhar para ajudar outras pessoas, só que tem esse medo. Aí quando você coloca no papel, mas tá com medo de quê? Você tem tudo aí pronto. É. A gente aprende a lidar. Interessante. Sobre o medo. Por que ele paralisa as pessoas, na tua visão? Porque hoje você consegue, ele não te paralisa mais. Mas por que ele já te paralisou? E por que você vê que ele paralisa as pessoas? Porque uma coisa é ter medo, uma coisa é ser paralisado por ele. Por exemplo, você me colocou aqui, né? É importante saber de onde vem o medo. Então, a causa não é o efeito. O efeito está em outro lugar. Totalmente longe daquilo que está acontecendo aqui agora, talvez. Como, por exemplo, nós estamos aqui no podcast. Tem 3 câmeras, Sim. 2 pessoas nos filmando. Poderiam vir vários pensamentos de longe que fizessem algo. Qual que é a tua visão com relação ao medo? Por que ele paralisa? Ele vem dessas circunstâncias. Principalmente é o medo do julgamento. Principalmente é o julgamento. Ele é o principal. Para mim, a grande maioria dessa ansiedade de falar em público, em reuniões, que eu chamo de glossofobia, inclusive o medo de falar em público é o segundo maior do mundo, só perde Se pro não medo maior. de morrer. Tem pesquisa que Tem coloca como pesquisa que maior. coloca como maior. Tem Mais várias que de pesquisas. morrer. Isso mesmo.
Tem várias pesquisas, algumas colocam Você assim. tá maluco, cara? Prefiro morrer, não quero encarar essa plateia, não. E eu acredito. Eu também Que acredito. tenha situações que seja assim mesmo, cara. Isso é maluquice. Mas aonde eu queria chegar com essa pergunta, que eu acho que pra te dar uma linha, não tem a ver com falar em público. Não. Você só está em público. Só está em público. Tem a ver com esse medo do julgamento, tem a ver... Com talvez paternidade, com talvez uma pessoa difícil, E aí ele um entra... relacionamento que não deu certo. Ah, pode ter raízes aí muito profundas. Isso, obviamente, não dá pra gente chegar, mas... E aí ele chega numa crise. Psicologicamente falando, a trava para mim já é uma crise. Ali o que eu vivi naquele dia foi uma crise de ansiedade. Uhum. Eu precisei naquela época, inclusive, tomar calmante para fazer link ao vivo, porque o medo se tornou uma crise. Ele era maior do que o... Ele ativava essa crise de não vou conseguir, eu preciso fazer, meu Deus, mas vai acontecer de novo. Uhum. Muito forte, cara. Muito forte, muito forte. E eu creio que pessoas que estão assistindo aqui devem estar se identificando. Eu tenho situações em que eu lido muito bem, como você me mentora na área de comunicação. Espero estar melhorando a cada dia. Se você gostou da minha comunicação, aqui está trabalhando nela. Já tá entrevistando o mentor? Não, mas tá bem. Oh, glória! Mas isso é mais por honra. Muito legal. Mas, muito, muito interessante toda a nossa conversa. A raiz do medo, ela não tem a ver com o dia que eu estou falando. Não. Ela tem Não a ver tem. com várias outras coisas. Agora, continuando todo esse caminho, falamos do medo, falamos do travar, falamos de às vezes ele se tornar algo maior que a pessoa por estar com um nível de medo muito grande. Talvez seja preciso duvidar dos pensamentos, Sim. ridicularizar coisas igual você falou. O que é timidez para você? Característica ou um bloqueio? Isso é uma coisa, Fernando, eu não tô nem pegando aqui Sim. tá? Eu tô vindo da minha mente, Sim. porque a nossa conversa tá muito boa. É um lema que eu convivo. Existe pessoa tímida ou aquela pessoa está tímida? Qual que é a tua visão? Minha visão. Porque eu já lidei com pessoas e pessoas. Existe sim níveis. Então, eu sempre falo assim, a comunicação, ela não é dom. Você não nasce com um dom, mas é óbvio que há pessoas que falam com muito mais facilidade. A gente pega os temperamentos, tem muito a ver com temperamentos, situações de vida também. Então, tem pessoas que já têm mais facilidade. Tem pessoas que são bem mais introvertidas. Por N situações. Característica, o jeito que ela é, o temperamento que ela é, e situações da vida também. Lembro agora de um caso de um dos alunos que eu tive, de uma empresa aqui de Cascavel. Ele sofreu bullying na adolescência, durante um teatro numa escola, e aquilo o tornou mais tímido do que o normal. Ele nunca mais tinha se exposto em público até os 33 anos, até o nosso exercício final. Uau! A história dele foi falando sobre isso. Hoje eu estou vencendo um medo. Nossa! Foi muito forte aquilo. Para mim, uma vitória. Ali na minha frente, o propósito de vida. Uau! 16 anos depois, 17 ele anos estava depois, se expondo de novo, em público, conseguindo vencer esse medo de estar diante de um público. Uau. Não é Ele era tímido antes? Não sabemos. Não sei. A partir daquele dia... A partir do bullying, travou. Se tornou mais tímido, então são características e circunstâncias. Agora, ele estava. Então, a partir daquele dia, ele venceu e começou a se expor mais. E se ele se expõe e cada vez... E é treino, a musculação é um treino, assim como todo músculo. Olha a academia aí de novo. A gente precisa treinar. Eu não nasci, já falei, com o dom, com esse dom, me gostando de me expor, de estar na frente. Eu não era essa pessoa. Mas eu treinei,
Você fala que o Fernando era tímido antes? Não tem como. Nunca. Não tem como. Eu era. Não tem como imaginar. Então a timidez, ela existe, mas ela é vencida. Ela é vencida. Ela é vencida. Uau, acho que essa palavra, a timidez, ela é vencida. É uma disputa. E eu sempre falo também, acho que é bom também a gente ressaltar aqui, isso não tem a ver, pessoal que está assistindo a gente, ser mais low profile ou não, porque tem posicionamento. Sim, tem pessoas tem que gostam de estratégia. se expor mais, não. Agora, tem tudo a ver com estar pronto e encarar. É sobre isso. Você não precisa fazer um curso de oratória de comunicação para sair gravando 30 stories por dia, se você não é essa pessoa, não se sente confortável assim. Mas se preciso for, eu encaro, tô pronto. Uau. É sobre isso. É isso. Está preparado. Estar preparado. Preparado. E quem cresce, se você cresce, provavelmente Terá que fazer. terá que fazer em algum momento algo que, se você estiver preparado, logo terá melhores resultados. Mas eu vou agora, como quem estudou contigo, como quem fez vários treinamentos contigo, vou além. Em casa, na empresa, com a pessoa do lado. Se eu vou pegar um ônibus, se eu pego um Uber, Sim. o que eu for fazer, Muda tudo. a comunicação Muda tudo. muda tudo. Então, Muda literalmente não tudo. é só sobre eu subir num palco, dar uma palestra. Eu, por exemplo, tenho já em casa, da igreja, uma célula, você também tem um quarta-feira. Às vezes estamos em família. Isso mesmo. São 15, 12, 18, 20 pessoas. Pessoas que têm dificuldade em compartilhar aquilo que talvez mudaria o destino delas. Porque eu creio que Deus, através da nossa fala, Ele nos muda. Nós criamos destinos com Deus através da nossa fala. Palavras têm poder. E as pessoas bloqueiam aquilo, mesmo estando em família. Então, olha o nível de importância que a comunicação tem. Vou pegar o exemplo de filhos. Você vai chegar lá, meu querido. Vou chegar lá. Amém. Pega crianças em que os pais, os próprios pais, as escolas, o contexto onde as crianças são inseridas, a igreja muito forte, olha a importância da igreja aí, incentivam e colocam a criança para fazer coisas, para falar, contar história, dançar, se apresentar. Depois compara essa criança lá na frente com alguma que nunca foi incentivada a isso. É gritante a diferença. E não somente no palco, com pessoas. Com pessoas. Com pessoas. A igreja todo domingo, toda quarta, toda quinta no GA, aquela criança está habituando a mente dela a lidar com outras pessoas. Mais velhas, mais jovens, da mesma idade. A conversar, a ouvir, a escutativa que é tão importante na comunicação. A sentir o outro, a entender o outro, a ter empatia. Então é tudo isso. Uau. É muito grande. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu, inclusive, olho com você falando isso e me comparo. Eu não tive essa oportunidade. De se apresentar. De me apresentar, de ter uma célula, uma igreja. E mesmo assim nós estamos aqui. Sim. Então, gente, não tem desculpa. Talvez só tá faltando fome. Tenha fome de fazer acontecer. Que legal. E a comunicação, me vem aqui exemplos, ela abre portas, ela muda tudo mesmo. E às vezes essas pessoas, um pouco mais tímidas, elas precisam deixar acontecer. É um exercício interessante de se fazer. Inclusive eu falo isso até cutucando minha própria esposa. Olha, eu acho que eu compartilho contigo, tentar fazer umas coisas assim. A Priscila, e é bem natural esse perfil de pessoa, a Priscila, quando ela vai viajar, ela é aquela que coloca o fone e não fala com absolutamente ninguém, é verdade. E nós temos dias assim. A Priscila tem todos os dias assim. Olha, eu vou contar uma depois dessa que você me abriu. Mas eu entendo perfeitamente. Voltamos àquele parênteses aqui. Pessoas e pessoas, características, perfis, temperamentos. Mas se a pessoa se abre para dar um bom dia e fazer perguntas, algumas perguntas que são certeiras também, cara, coisas acontecem.
Vou Coisas falar, acontecem. coisas acontecem. Sabe o que aconteceu ontem na academia também? É. A Amanda tava fazendo. Dessa vez é a Amanda que tava no puxador remada. Daí eu acho que eu tinha cumprimentado a 6ª pessoa já. Uhum. Opa, tudo bem? Então, e ela, Murilo, o que acontece com você? Nenhuma pessoa direito me deu oi aqui, já é a 6ª ou 7ª Que te cumprimenta. que te cumprimenta. Por que isso? E eu nem me toquei. Agora com você falando, eu me toquei. O que faz? Qual que é a É diferença? relacionamento. Não é dom, é intencionalidade. Chego na academia, olhos altos nos olhos dos outros, Isso aí. sorriso no rosto, aperto de mão, entre outras situações intencionais que geram isso. Então, extremamente interessante, né? Eu não tinha levado em conta o quanto ser intencional, aprender as ferramentas e, ao mesmo tempo, olhar para o outro. A palavra fala para que nós porque a gente olhe para os outros como melhores que a gente, não numa visão de se colocar para baixo, mas de ser humilde nas situações. O quanto isso gera, né, no nosso redor. Pô, é melhor um lugar para ir, por exemplo, na academia. Qual que é já que nós estamos falando tanto de academia, eu acho que é um bom case. Por que as pessoas não fazem academia? Tem muita gente que não faz porque não conhece ninguém no ambiente. Tem. Morre de vergonha de ir naquele lugar porque não conhece ninguém. Eu treino onde tem 10 pessoas que eu conheço. Não é muito mais fácil? É um exercício interessante. Tem gente. Eu lido com pessoas. Eu amo ouvir histórias. Eu amo escutar pessoas. O jornalismo me trouxe isso. Eu já gostava antes, me treinou ainda mais. Então, eu amo ouvir e contar histórias. Para alguns, é mais difícil. Tem que ser intencional. Intencional. Mas muda tanta coisa, inclusive na parte dos negócios. Se você aprende a ouvir o seu time, a ouvir mais os clientes, ter relacionamentos, sentar em mesas diferentes, tudo isso faz crescer. A comunicação e o relacionamento mudam tudo, né? Uau! Agora vamos para um outro tópico para a gente dar um pouco de risada? Bora. Fernando, tipo, né? O que eu acabei de fazer aqui? É um vício de linguagem. De linguagem. Fernando até fez assim, ué, o que aconteceu com tudo que eu ensinei cadê o meu pra ele? mentorado aqui? Mas foi proposital, fica tranquilo. O que você me fala? Primeiro, sobre os vícios de linguagem, o vício de linguagem mais engraçado que você já viu até hoje, e como eliminá-los. O vício de linguagem que é o mais engraçado que eu vi, eu tô tentando lembrar. Cara, todos são um pouco engraçados, mas o mais... Aonde que? Porque é muito difícil de falar, cara. Aonde que? A pessoa, não vou citar nomes, mas a pessoa ela vinha de uma frase e ela emendava as frases com aonde que eu fiz essa coisa. Nunca tinha fim. Não tinha fim. E falava muito. Pega essa. Na comunicação, tudo que é em excesso vira um vício. Tira a atenção da sua mensagem. Pode ser um vício corporal, algo que eu faço muito, com as mãos, com o corpo. Se eu tô aqui, ó, meu dançando, Deus, você é louco. Na loucura. Algo que eu falo demais, não precisa nem ser o o né, uma palavra que eu falo muito. Tipo. O próprio faz sentido. Que virou, pra você? Faz sentido? Faz sentido? Se você falar muito, Você faz, caramba! Você entendeu? Entendeu? Você entendeu? Então, só que vício de linguagem, principal problema dele, tira a sua autoridade. Tira a sua autoridade. Principalmente esses de meio e fim de frase. Isso aí. Porque parece que você não conhece, não domina o assunto. E é isso aí. E na verdade, é isso aí. Ou o né, que você tá querendo empurrar uma devolutiva, um feedback, né? Me devolve, não tenho certeza. Tá? Não tenho certeza daquilo que eu tô falando. E o grande problema aqui é que as pessoas não sabem pausar e silenciar. O silêncio é estratégico. Isso que eu ia perguntar. E o silêncio? O silêncio na comunicação. Ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quando você aprende a usar, cara, é estratégico. Essa acho que foi a melhor ferramenta que você me ensinou. Era o meu maior problema. Eu lutava contra o silêncio. A partir do dia que você desbloqueou o silêncio,
minha comunicação só foi. Aí ficou tudo mais fácil. Eu estou monitorando um advogado e ele está também lutando contra os vícios de linguagem. Já a pessoa, quando ela é engajada, ela perde fácil. Já Perde rápido. fácil. Muito legal. E na última mentoria nossa, ele estava se apresentando para mim, deu uma pausa um pouco mais longa, porque ele retomou, em vez de ele vir com o ele foi retomar o pensamento, ele parou ali uns 2, 3 segundos, pegou a palavra que ele queria e trouxe. Daí ele perguntou, cara, ficou estranho? Falei, não. Olha que interessante, olha a filmagem. Porque qual foi a percepção que eu tive dele? Ele quer entregar tanto a excelência, e como ele é advogado, ele lida com questões muito sérias, né? sérias, Uhum. ele não vai dizer qualquer coisa. Uhum. Ele busca a exatidão para aquele cliente. E foi isso que transpareceu ali. Ele ficou em silêncio para pegar a exatidão. Se ele preenche com ia parecer que não entendia do assunto. Que não entendi do assunto. E o silêncio fala. O silêncio fala. Muito mais que o que o né. Muito mais que o... Então pega essa aí, eu põe também. O silêncio fala mais que o que Fala o tá, que o né. Sabe Todo quem está mundo. precisando aprender isso? Meus filhos. Porque eles falam bastante. Capaz. Tem hora que Tem algum sanguíneo no meio lá? Meu Deus, total. Tem? A Elisinha. Ah, e seus filhos são uma bênção, né? Ah, sabe o que eu tenho aqui de fora do script? Nós fazemos todos os dias a meditação com a equipe e esses dias nós somos agraciados com uma baita de uma história Sim. que fala muito sobre comunicação, inclusive. Muito sobre medo. E sobre medo ao mesmo tempo, de enfrentar. E você, como comunicador, não bloqueou, criou coragem na sua filha. Palavras Isso foi têm muito poder. legal. Isso foi muito legal. Palavras têm poder. Muito bom. Agora vamos para um próximo tópico. Bora. Que você abordou bastante sobre o advogado, inclusive. Agora vamos para um novo nível. Tá. Aprendeu a falar, ok. Mas quanto é bom e o quanto é ruim eu saber falar, mas ser técnico demais. Eu aprendi com o Fernando me deu aqui as receitas do como eu... E aí eu fico enquadrado, perco minha autenticidade. A gente entra numa área que eu falo de clareza. Fundamental. Ponto excelente que você traz à tona. Porque o mais importante na comunicação não é aquilo que eu falo, mas é o que o outro entende do que eu falo. Eu posso ser um PhD Sensacional. exímio naquilo que eu faço, um ótimo comunicador. Se a mensagem não chega, meu querido, Não abordou, Já não era. teve o resultado que deveria, não adiantou nada. E aí, por exemplo, vou para a minha área do jornalismo, um exemplo que eu sempre dou. A pessoa ela começa a cobrir a área policial. E logo, o jornalista, se ele não tem uma poda ali, esse jornalista inicial, ele vem com vícios do setor policial. Ah. Vem falando, em vez de falar delegacia, ele fala 15ª SDP. Muito bom! Aí alguém Que é que não... 15ª É. SDP, meu querido? Aí é na cidade dele só que tem esse nome, na outra é outro nome diferente, lascou, né? Não. É a mesma coisa que, vamos pegar, por exemplo, aqui pode, talvez seja no Brasil inteiro, mas digamos que o SEAT, SAMU, Sim. seja só numa cidade esse nome específico, e em outra tem um nome diferente. O bom comunicador vai buscar o nome geral, socorro, por exemplo, chamar socorro. O bom comunicador, primeiro de tudo, ele entende qual é o público dele. Ah, ele vai entender Pra inclusive, quem o ele público está primeiro. falando. Legal. Ele precisa. Por quê? Voltamos ao exemplo do advogado. Um advogado trabalhista, um advogado do agro. Se ele está falando para advogados, pode usar todos aqueles termos. Uhum, O juridiquês. uhum. Está em casa. Se ele tá falando com outro Com, apresentador de com programa advogados policial. da mesma área dele. Agora, se ele está falando com qualquer outra pessoa, Um cliente, por exemplo, leigo. por exemplo, tenho advogados mentorados que trabalham com o senhorzinho do agro.
Cara, você precisa esmiuçar isso daí para ele. No jornalismo, na TV, a gente aprende isso muito, Murilo. Porque todo mundo liga a TV, pode ligar a TV. Então, eu aprendi isso desde cedo. Eu tenho a honra de entrar na casa das pessoas. E eu preciso conversar com todas elas. De uma forma... De uma forma que não seja chulo demais para o doutor, pobre demais para o doutor, mas que não seja rebuscado demais para o senhorzinho que não conseguiu estudar tanto, não tem tanto aquele conhecimento. Então eu preciso traduzir. E dá para ser muito eloquente, muito legal a comunicação, simples, mas impactante, com pouco. Olha só. No jornalismo, acho que a grande tarefa, dificuldade, aprendizado, na verdade, do jornalista é síntese. Tem um jornalista que eu gosto muito, Pedro Bassan, o Canelas, Marcelo Canelas também, mas o Pedro Bassan. Um exercício, se você quiser fazer depois, quem está nos assistindo também. Pega uma reportagem do Pedro Bassan, mas a escrita do Fantástico. Entra no site do Fantástico e lê a reportagem. Frases curtas, às vezes frases com 3 palavras, mas o impacto daquela frase, cara. Violento. Violenta. Então, como ele consegue falar tudo isso esmiuçado com isso? Para várias pessoas, para uma rede de pessoas, todos entenderem. Para o Brasil inteiro. Uau. Todos os níveis sociais. Então, eu preciso entender o meu público. Sabe o que me leva a pensar? Olha, vou falar. Eu não sou mais importante. Nunca. É o meu receptor que é. E já é um tirador de medo. Com certeza. Eu não sou mais importante. Com certeza. O mais importante é para quem eu estou falando. Ele é mais importante. Por isso vou adaptar. Muito legal. E aquilo que eu sei é importante para aquela pessoa. São gatilhos para até tirar o medo. Uau, é muito legal. Próxima pergunta. Qual é o erro quando, por exemplo, no lugar de eu aprender com o Fernando, eu querer ficar igual ao Fernando? Não tem originalidade, né? Perder a originalidade. Qual é o perigo? Verdade. Eu creio que o principal é perder a verdade. Perder a verdade. A essência. E qual é a essência da comunicação na tua visão? O principal. Aquilo que você é. Eu sempre digo assim para os meus alunos, eu não quero te transformar num robô. Eu vou te passar, vou lapidar-te, primeiro, identificar o que dá para melhorar, te ensinar o que é correto. Mas o meu maior desafio como mentor é não mudar o seu jeitão. No meu caso, foi bastante. Eu visualizo que você potencializou quem eu sou. Isso. Pelo contrário, né? Talvez os meus bloqueios me deixavam mais longe de quem eu era. Com as ferramentas que você trouxe, eu pude ser ainda mais próximo, cada vez mais perto de quem eu realmente sou. Mas é interessante. Talvez as pessoas não tenham essa visão oposta. Muitas. De que elas vão treinar, elas vão perder a originalidade no lugar de ficarem mais originais. Quanto melhor elas forem, mais elas estudarem comunicação. Talvez pelos exemplos que vêm hoje muito na internet. De um exemplo de comunicação perfeita que se passa, é um problema, né? Da dicção perfeita. É claro que tudo isso é importante, melhora a sua dicção, fluidez, mas o perfeitinho não é o principal. A sua essência é aquilo que você é. Eu tive alunos de todos os tipos já, do interior. Então eu falei para ele, eu me lembro, vem à mente agora, continua falando do seu jeitão. Melhora isso, aquilo. Mas você se comunica com o campo. Ele era engenheiro agrônomo. Eu vou mudá-lo. Se você se o cara for mais formal, talvez ele não vai conversar com o público dele. Conexão. Legal. Muito legal. Inclusive, se nós formos ver figuras como Silvio Santos, Faustão, não são figuras perfeitas, mas sim autênticas. Autênticas. Qual o poder da autenticidade na comunicação? Conexão. Chama atenção. Chama atenção. Eu me conecto com aquilo que o Fernando é, que o Murilo é, o Silvio Santos é. Ele é assim.
Não é uma máscara. Não é uma máscara. Legal demais. Não é uma máscara. É muito legal. Hoje, agora falando do Fernando que mentora pessoas, ensina pessoas a se libertarem do medo, da comparação, aprenderem a falar, a se expor, a crescerem nos seus negócios. Quem é hoje o teu principal público-alvo? Quem é que você assim fala, olha, hoje esse tipo de público eu atendo e é esse tipo de público que, em maioria das situações, está comigo e que eu consigo dar um resultado? São muitos. Bacana. Eu nunca parei. Lógico que eu conheço o meu público, só que como eu ofereço diversos serviços, mentoria, palestra, curso, o curso aberto, ele vem de todos os tipos ali. Mas se eu fosse para montar um perfil, é aquela pessoa que entende o poder da comunicação, quer ir mais longe, quer alcançar uma liderança, quer galgar novas coisas, quer alcançar novos objetivos e está disposta a vencer seus medos e aprender ferramentas novas. Que legal. Essa pessoa. Que legal. Todo mundo pode se tornar um líder. Todo mundo pode se tornar um empresário. Eu pensei inicialmente em falar aqui, líderes, empresários. Não. Amanhã você pode ser líder, você pode ser um empresário. Inclusive a comunicação vai te ajudar a chegar lá, meu querido. Talvez seja uma baita de uma situação que certeza. só com ela você consiga chegar nessa Com liderança. certeza. Que legal. Tem uma fase da minha vida que ficou muito claro para mim a importância da comunicação para as pessoas. Que é uma fase que eu morei em Maringá. Eu sempre gostei da comunicação, a comunicação ela me transformou junto com o jornalismo, mas nessa fase em Maringá eu percebi o quanto as pessoas precisavam de comunicação. Em 2022, ali pós-pandemia, ainda no meio da pandemia, eu saí do jornalismo lá em Maringá para trabalhar numa empresa, numa fintech. E ali, no meio daqueles nerds, crânios, gente muito mais inteligente do que eu, tem um dia ali me marcou. Uau. Nós estávamos em 40 pessoas naquele escritório. Eu era head de comunicação, então fazia toda a comunicação da empresa e gravava vídeos também. Eu monto um tripé no meio do escritório, com o pessoal atrás, para gravar um vídeo. E eu gravei muito rápido. Eu estava bem tranquilo, na minha zona de conforto, fazia quantas vezes isso na vida. Chega um cara de quase 50 anos, líder de uma galera lá. Ele tinha chegado na empresa há pouco tempo, veio do Rio de Janeiro, já tinha trabalhado na Estônia, em grandes empresas. Olha os lugares que o cara esteve. Cara, que facilidade que você tem para fazer isso. Me conta como. E ele me despertou ali. Aproveita o que você tem. Porque ele estava aproveitando o que ele tinha. Ele era líder, ele era uma referência ali no escritório, na área dele. E ali, naquele dia, eu entendi. Até voltando um pouquinho. Eu saí do jornalismo, foi uma saída importante para eu entender o universo lá fora da TV e essa necessidade. Mas eu saí inicialmente correndo atrás de coisas erradas. Correndo atrás de uma carreira que me daria mais dinheiro, talvez. Mas ali no escritório, porque nessa época eu comecei a aprender sobre o mercado financeiro, pensei a virar influencer de finanças, comecei a gravar algumas coisas, mas no mercado financeiro eu era mais um. E naquele dia que aquele cara, experiente, ele fala assim, cara, o que você faz, ninguém aqui consegue fazer. Aquilo me abriu a mente. A sua raridade. A minha raridade naquele meio. Porque ali, um escritório cheio de pessoas muito inteligentes. Inglês fluente, muito inteligentes. Lidando com XP, com grandes empresas. Chegava numa quinta-feira, numa reunião online, não conseguia abrir a webcam para falar. Nossa, não abria a câmera. Muitos. Não abriu a câmera. Ali eu percebi, cara... Tem algum exercício prático aí pra gente fazer na empresa? As pessoas abrirem a câmera. Pra galera aí. Exercício prático,
Começar a se expor. Se expor. Entender, Passar pelo medo. passar pelo medo. Entender que é importante a presença. Você abrir a webcam, você está comunicando ali algo também. Uhum. Que você está presente, Se importa com aquilo. se importa com aquilo. E aí vem trabalhar aqui também. Tem que ser exercícios de trabalhar aqui. Quando vier uma oportunidade de falar, se expor, Se expor. se posicionar. Até Tá com medo de quê? uma coisa, por exemplo, se estou numa reunião com 5 pessoas, 4 não abrem a câmera, só eu abro. Fala muito sobre você. Já resolveu. Já. Você já dominou. Já. Já dominou a reunião. Fala muito sobre envolvimento, sobre entrega, Legal demais. sobre quem é líder. Isso é muito legal. Quem é líder, quem é gestor, identifica essas pequenas coisas, esses pequenos posicionamentos. Legal. Você sabe do que eu estou falando. Sim, porque qual que é o meu grande dilema e ao mesmo tempo creio que é o que gera mais resultado. As pessoas não fazem o que eu quero que elas façam. Elas vão fazer aquilo que elas entendem que elas precisam fazer. O bom comunicador não é aquele que consegue passar o que ele quer, mas consegue gerar nas pessoas a ponto delas quererem aquilo que ele está falando. Porque eu não mudo a partir do que o outro está. É a partir do momento que eu compro aquilo para mim. Então as pessoas só vão abrir a câmera a partir do dia que elas entenderem que é melhor. Eu não vou conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa. Uau. Elas precisam comprar a ideia. Uhum. É o poder da influência. Uhum. Uau, legal, poder de influência. E aí, muito perguntas. Quem faz as perguntas geralmente está dominando a conversa, né, meu querido? Hoje especificamente é minha vez. Tudo bem, tudo bem. As outras 10 vezes que você me entrevistou. Mas por meio de perguntas. Por isso que em Legal. negociações, em gatilhos de influência, conexão com pessoas, perguntas, tem estratégias e ferramentas muito importantes para a condução dessas perguntas, claro. Levam a pessoa a pensar e, consequentemente, o mundo ideal é que elas tomem uma atitude. Uhum. Você pode até mandar. Muda por um tempo. Mas não vai fazer Vai se sustentar? Não vai Não, ter raiz. Legal demais. porque ela não mudou o modo de pensar. Hoje, para facilitar a vida das pessoas que estão assistindo aqui, existe algum método, alguma coisa inicial que você poderia passar para as pessoas aqui para melhorar a comunicação delas? Eu acho que a maior ferramenta para melhorar a comunicação, pega o celular, pega um tripé e começa a se observar. Ó, nosso videomaker ali atrás está fazendo isso? Começa a se observar. Henrique, está fazendo isso? Legal. Porque o primeiro passo para melhorar a minha comunicação é desconstruir, identificar e desconstruir. E é difícil, é um desafio para muita gente, porque as pessoas não gostam de se ver, não gostam de se ouvir. Tá assim também? Você tá nesse desafio? Não gostam de se ouvir, de se ver. Então é um passo importantíssimo para se aceitar, se acostumar e identificar como eu falo, o que eu faço. Legal demais. É fundamental. É o exercício da academia. Todo dia. Todo dia. Hábito. Hábito. Com as ferramentas certas. Identifica, recebe a orientação do que está fazendo errado, do que pode melhorar, recebe as ferramentas certas, aplica, mas tem que assistir, tem que aplicar, assistir. Não adianta só. Não adianta. Legal, muito legal. Mas só da pessoa que está nos assistindo agora, se ela realmente pegar esse exercício de começar a se gravar e assistir, ela vai percebendo algumas coisas sozinha. Legal. E vai melhorar. Legal demais. Vai melhorar. Eu sou uma pessoa dessas. A partir do momento que eu comecei a gravar vídeos, minha vida mudou. Totalmente. Inclusive para os stories. Que é um momento muito mais pessoal, vamos colocar assim. Muito mais do dia a dia e do agora. Mudou tudo. Mudou tudo porque aí você cria uma linha de comunicação própria, inclusive. De já abrir a câmera, já ter uma sequência. Você deve ter muito bem isso. Claro. E não é nem mais formal, né? Uma coisa natural. O story traz naturalidade. E a constância, ela consolida. Até
direcionando na nossa mentoria, a minha dificuldade era em seguir um processo quando não houvesse roteiro. Sim. Tivesse que improvisar nos stories. Claro que primeiro com a mentoria, quando você me entrevistou de surpresa. Gente, ele me entrevistou de surpresa. Pegou a câmera, colocou na minha cara. Vou te entrevistar agora. Foi muito legal esse dia. Esse dia eu cresci demais. Esse dia foi muito legal. Porque lida com improviso total. Foi legal, foi um improviso total e eu vi que dava. Uhum. Perfeito? Não, mas dava. E aí, essa direção do quanto gravar stories também é importante, mas fechando essa etapa da nossa conversa. Feito ou perfeito? Feito. Pronto. Amigo, faça. Quebra esse perfeccionismo aí, quebra, meu querido, quebra. Feito total. Legal demais. Vamos falar um pouco de negócio? Bem feito. Bem feito? Bem feito. Que não é nem Bom. perfeito, nem só feito. É Bem feito. Adorei. Com os empresários que você lida, Fernando, qual que é o lugar onde o dinheiro mais vaza? Porque o cara se comunica mal, na tua visão. Empresários, líderes, vendedores, gestores, aonde você nota? Porque tudo é comunicação. Eu fiz um estudo, Fernando, 1% das empresas vão à falência por causa de dinheiro. 60% vão à falência por causa de comunicação. Uau. Eu só acho que o maior defensor do teu trabalho possível. Mas é verdade. É verdade. As empresas elas não explodem, elas implodem. Porque vai à falência como? A partir do dia que um líder fala uma coisa, outro líder outra, um liderado outra, e os caminhos vão se perdendo, essa empresa não consegue mais se sustentar, até que uma hora, pum, ela implode de dentro para fora. Qual é a visão que você tem com relação a isso? O que hoje, atendendo empresários, atendendo líderes, atendendo vendedores, entre outros, você nota que é onde a pessoa mais perde? Vamos falar de dinheiro nesse momento. Eles não geram resultados. Sim. Vamos chamar de imposto invisível Nossa, da falta de comunicação. O imposto invisível que esse empresário ele está pagando por não se comunicar bem com os liderados. Nossa, que legal. Imposto invisível, É um cara. imposto invisível. Morreu. Muito bom. Vou resgatar aqui um exemplo que foi marcante para mim. Uma empresa lá de Toledo em que eu fiz uma reportagem e lá por falta de uma boa comunicação, uma comunicação não violenta e escutativa, entender o seu liderado, o que ele precisa, tinha um turnover naquela empresa de 11% ao mês. Nossa. Isso era muito... Cara, Né? a cada 100 empresários, a cada 100 funcionários, 10 todo mês 11 saíam. 11 saíam todo mês. Todo mês. Qual é o custo de você demitir, selecionar, treinar, até para esse aqui que foi treinado, até ele começar a produzir como esse que foi desligado? Que custo isso gera? Altíssimo. Altíssimo. 5 vezes o valor, sabia? A G4 Educação fez uma pesquisa que demitir custa 5 vezes o valor daquele funcionário. Então, se eu mantesse ele, eu teria 5 vezes menos custos do que eu demitir, reabrir vaga e contratar de novo. Uau. Então é sempre a pior hipótese possível demitir. É só em caso de não ter o que fazer. Falhou o caráter, já não há mais o que fazer. Claro, essa é a minha visão, baseada em dados. E então essa só para dar um empresa- ressalto Sim. do quanto isso é importante. E essa empresa ela entendeu que não se comunicava bem, não havia escuta ativa do colaborador. Um trabalho forte ali com a equipe, com os líderes, mas conseguiram diminuir mais que a metade. De 11 caiu para 4. Então, a cada 100, 11 se desligavam, a cada 100, 4. Nossa, um problema. Nessas contas aí não faz diferença. Meu Deus. Qual foi a grande mudança? Ouvir as pessoas. E aí, primeiro os líderes foram treinados a ouvir, Ia falar menos, eu em vez de mandar, ouvir e liderar. Em casos piores, mais complicados, mais complexos, psicólogos. Aí Uau. aquela escutativa de excelência. Porque hoje é inteligência emocional. É. Aí tem
N exemplos lá de dentro que pessoas que não saíram mais, até receberam propostas melhores, De salário ficar. mas permaneceram. Uau. Então, Não é tudo dinheiro. não é. É entender, é ser compreendido. A pessoa se sente parte da empresa. E numa... Isso sem falar também no retrabalho que uma comunicação mal feita verdade. ela Tem gera. que recuperar o que foi mal feito. Recuperar o que foi mal feito. Você imagina, aqui na nossa região nós temos cooperativas com 8, 12 mil, 17 mil colaboradores. Nossa. O desafio de você enviar uma mensagem clara para todo mundo. Vamos pensar aí em nível de conhecimento técnico de todos os setores, N setores, escolaridade, idade, sexo, homem, mulher, gênero, tudo isso. Caramba. Olha a complexidade de chegar uma mensagem clara. E se não chega, alguém entende errado, meu amigo. Se 5% entender errado em 17 mil... E o retrabalho disso? Então eu acredito Uau. que às vezes as pessoas, eu não tenho esse número, óbvio, mas esse dado que você trouxe vai nesse Vai sentido que eu vou entrar. dizer aqui agora. A gente pode pensar inicialmente assim, eu acho que a comunicação, o maior ralo aí, assim, imposto invisível, o maior ralo do dinheiro para falha de comunicação, talvez na parte de vendas, claro que também é um grande, mas internamente, dependendo do Dentro da tamanho da empresa. sua empresa, e eu tenho atendido grandes empresas, cooperativas, É ali que tá o gargalo. ali, se você não sabe se comunicar com o seu time, O resto, nada vai funcionar. vai impactar. Eu Vai impactar no resultado. Eu falo, eu busco todos os dias uma comunicação melhor com a equipe. Começando pela liderança, e assim a gente vai sequenciando. Mesmo assim, é desafios. Agora, imagina se eu virar os olhos, as costas, de costas para isso. Nossa, Não tem como. não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, Então é a pessoa o grande gargalo... treinar, entender e Não. pagar para treinar o time. Porque Sim. as pessoas também precisam estar treinadas numa boa comunicação. Principalmente bom. os líderes, os gestores. Muito legal, muito legal. Agora mudando um pouquinho, falamos do empresário, agora vamos pro palco. O que faz uma palestra ser boa ou não? O que faz uma palestra ser memorável ou não, na sua visão? Os dois principais, vamos colocar, as duas principais características de uma boa palestra. Deixa eu pensar aqui. Porque tem uma história que você conta da sua vida, que é em formato de palestra, que é sensacional. Todo mundo fica assim, ó, olhando você falar. Então, creio que há coração, mas há método. A método, eu queria, isso mesmo. Dentro do método, eu creio que a autoridade que você passa sobre o assunto, e aí quando eu falo autoridade, vem N ferramentas para passar essa autoridade. Naquilo que você fala, como você fala, mas além da autoridade no assunto, é a conexão com o público. É o engajamento, e ali é o storytelling, é aquela história, é aquela parte de vida, é aquele exemplo que você conta, conecta e marca. Pega uma palestra só técnica, somente ali de dados, o público pode até aprender, vai dar sono, provavelmente. Com certeza. Agora pega aquela palestra com exemplos reais do palestrante que se envolveu, que experimentou, que passou por algo, ou conhece alguém que passou por algo. E traz Quando você conta uma história, Uau. quando você traz história, você conecta. Você associa as pessoas mais... Agora vamos falar de dinheiro. Mais ricas do mundo. A maioria delas, você visualiza que são bons comunicadores, provavelmente? Provavelmente. Provavelmente. As que vêm em mente, sim. Do jeitão delas, mas sim, sabem e com intencionalidade se comunicam. Isso, é porque, primeiro, talvez a avaliação de muitas pessoas esteja associada à perfeição na comunicação, mas não é. Não é é. autenticidade. Autenticidade. Então, toda pessoa hoje de sucesso financeiro, ela é uma boa comunicadora com autenticidade. Isso mesmo. Veio em mente agora o Joel J.
Flávio Augusto, pessoas que eu gosto muito de acompanhar, a gente acompanha sempre. Olha os exemplos. Eles são perfeitos no falar? Eles falam do jeitão. Melhoraram muito. Sim. Se você pega um vídeo do Flávio Augusto, do Joel J lá atrás, e hoje... O Joel J, inclusive, pra mim, ele é um cara muito treinado. Muito. Treinado. E ele é o treino. Ele Exato. fala sobre o treino. Não é dom, é habilidade mesmo. E hoje, você pega um vídeo do Joel J, ele conversa com você. Aqueles vídeos diários que ele passa uma Sim. mensagem, cara, não desiste agora, não desiste hoje. Cara, Ele conversa com você. O cara, né? É característico dele. Ele treinou para isso. Muito bom. Ele treinou para cumprir aquele propósito. Muito bom. Falamos de empresário, falamos de palestra, agora vídeos para a internet. O que faz alguém parecer estar seguro e transmitir confiança em um vídeo para a internet? Naturalidade. 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 Uau. Tem algo que eu aprendi no jornalismo e funciona muito para vídeos na internet, e também é treino. É você conseguir conversar com o celular, com a câmera, como se estivesse conversando com alguém. De onde surge isso? No jornalismo, a gente tem a salinha de off, onde nós gravamos o texto da reportagem. Então, eu chegava da rua, quando era repórter, já escrevendo o texto, chegava lá na TV e ia gravar o meu texto na salinha de off. Para não ficar aquele texto lido, mecânico, o que eu fazia? Então, Murilo, olha só o que aconteceu. E aí eu começava a ler o meu texto. Faz uma ponte antes. Eu faço uma ponte como se eu estivesse conversando com alguém. Que legal. E isso você vai treinando, vai mentalizando, vai se tornando natural. E aí você consegue conversar. Quando você consegue conversar com o celular, com a rede social, muda o jogo. Muda o jogo. E hábito? Hábito. Treino. Hábito é algo que você persistiu. Passou pelo tédio, pelo medo. Isso mesmo. Mas achei muito legal. Naturalidade. Buscar a naturalidade. Mesmo se tiver teleprompter ou não tiver. Preciso buscar essa naturalidade que ela vem sequenciada de uma E o teleprompter, quando você é treinado, ajuda. Quando não é, pode atrapalhar. Olha só, interessantíssimo. Porque é aquela visão de não saber interpretar o texto, às vezes querer decorar um texto não sai natural. Reto. Se você fosse... Isso. Agora, se você já está acostumado, você consegue interpretar o texto. Aí parece natural. Sensacional. Porque as pessoas na rede social, você tem propriedade para falar sobre isso. Agradeço. Ouvir isso de você vale bastante. Elas não estão cansadas da forçação? Sim. Existe uma pesquisa, eu gosto de trazer dados, toda vez, porque creio que eles aprofundam aquilo que a gente está falando. Hoje, em um dia, nós somos impactados quando estamos no celular, televisão e entre outros, por 20 mil conteúdos. Nossa, em um dia. Coisa. É mais do que a vida inteira de um rei em 1890, 1900. Meu Deus. Agora, você imagina que uma pessoa tem, em um dia, ela é alvo de mais comunicação que alguém há mais ou menos 100, 120 anos atrás tinha durante a vida inteira. O que acontece? O cérebro do ser humano precisou se adaptar. Então, o que ele faz? Automaticamente, ele bloqueia tudo que é propaganda. O que é muito igual... Você está me oferecendo algo. Ah, sim. A minha primeira ação é... Isso já é demais. Tem uma demanda muito grande disso. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Então, a adaptação precisa ser alinhada a conteúdo social. Tanto que nós chamamos de rede social e não rede comercial. Senão nem a rede nós não íamos usar se o nome dela fosse rede comercial. Então essa é a grande visão. Ela é esse momento, essa enxurrada de conteúdos. Por isso que hoje você vê pessoas dentro de casa fazendo conteúdos muito simples e tendo muito mais visualização que grandes empresas. Como, por exemplo, dificuldade, por exemplo, por que uma Coca-Cola não tem vídeos virais todos os dias?
E alguém, Uma pessoa, luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Ele tem. Eu comecei a assistir um cara esses dias, não lembro o nome dele, mas ele comenta lances do futebol e é engraçado. Engraçado demais. Porque o que é falta para ele não é... Num quartinho simples, aí a gente pensa até na estética, muitas vezes. Olha, esse cara é legal, fala de um conteúdo que eu gosto e ele não está me vendendo. Pronto. É a associação da nova televisão, de alguma forma. De alguma forma. Com Pô, certeza. o que aconteceu na televisão em 2005 quando ia pra parte da propaganda? Tava tão bom o filme. Tava tão bom o negócio que eu tava assistindo. Agora só na internet. Só que agora você pula. Divagando. Agora a gente divagou um pouco. Só um comentário aqui. Um mundo capitalista, eu tenho a seguinte visão, que ele é autofágico. Por exemplo, vamos pegar o Instagram. Ele vai se matar em algum momento. Alguma coisa vai substituir. Porque ele precisa cada vez mais dar lucros, mas antes eu via uns 7, 8 stories antes de uma propaganda. Hoje eu... Dois já para vi. um. Para um, vai chegar um momento que, credo, não aguento mais. Que credo. Adorei. É tipo os comerciais da TV. Sim. O streaming hoje também está ficando cansativo se você não tem aquela assinatura premium. 5 vezes, pelo menos, durante um filme já passa propaganda. Se tornou a TV aberta. Aí, qual é, às vezes, a inteligência que os times de marketing estão tendo? Por exemplo, você está assistindo um filme na Amazon de ficção científica. A propaganda do Nubank é de ficção científica. Aí sim. Entendeu? Então, há tentativas de manter a pessoa ali, mas é muito difícil. É muito difícil. Por isso, influenciadores que falam de algo naturalmente, que se conecta com aquela marca naturalmente, hoje é o melhor marketing possível. Não há nada melhor. Por exemplo, esse cara aqui, ele faz análise do futebol. Para ele poder fazer os comentários, ele usa uma webcam específica. Webcam. Ele usa mouse, teclado, ele edita em algum software. Se ele fizer propaganda sem fazer dessas coisas que ele usa, provavelmente vão sair muito mais social do que simplesmente um comercial televisivo. Eu creio que esse é o mundo que nós estamos indo cada vez mais. Você vai ver um stories lá desse cara, ele vai estar usando a camiseta do Barcelona. Não fala nada. E no canto direito vai ter a camisetinha do Barcelona ali pra você clicar e ir direto pra Amazon. Perfeito. Te engajou e ainda te deu direção de comprar, se você quiser. O alcance a muitas pessoas, naturalmente, a marca tá ali. Cada vez mais social. Bora lá? Bora. Quadros fixos do nosso Evercast. São algumas perguntas, alguns temas que são específicos que todos os convidados que passam precisam responder. E o primeiro deles é: se amanhã você já não estivesse mais aqui, qual frase você deixaria para o mundo, para todas as pessoas? Simples, né? Super simples, super fácil. O pessoal responde de cara? Não. Todos pensam. Eu acho que esse é o legal. Se eu não estivesse aqui a partir de amanhã, que frase eu deixaria para o mundo? Legado. Como algo que seja sua visão de legado. Pode ser 2. Pode ser 3. Uma, primeiro, sobre o nosso tema total aqui, comunicação. A sua voz pode ser a ponte para cumprir o seu propósito. Uau. Solte a sua voz. Uau. Mesmo que você não seja um comunicador, solte a sua voz. Porque o seu propósito provavelmente depende dela. Para que as pessoas te conheçam, te ouçam. E eu vou pegar aquele versículo, eu comentei que eu tinha trazido um versículo, só antes de contextualizar. Por que solte sua voz para cumprir seu propósito? Dias atrás, um amigo meu me manda uma mensagem. Nós tivemos um encontro na igreja, onde eu compartilhei algo sobre o GA. E ele falou: Fernando, Deus conversou comigo e me incomodou para te falar isso. Usa mais o seu dom, a sua
oratória, aquilo que você sabe fazer para falar do reino de Deus. E ele me mandou um versículo, uma passagem bíblica que eu já passei por ela, mas nunca li dessa forma. Separei aqui no celular e tem a ver com soltar a voz e propósito. É uma passagem que está lá em Atos. É uma passagem que fala de Apolo. Lembra de Apolo Sim. na Bíblia? Mas olha que curioso. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Então, trazendo aqui para propósito, cara, o Apolo, ele era um estudioso, conhecia profundamente as Escrituras. E lá no 19 e no 20, você vai ver Paulo falando para Efésios, para Efésios aquilo. Eu plantei e Apolo regou, ou seja, Apolo impactou aquela comunidade também. Mas como ele impacta mais? Porque ele era um orador eloquente. Uau! Então, independentemente do propósito que você tenha, se você amplia a sua comunicação, seu poder de fala pode ir além. Isso, inteligência Com artificial certeza. nenhuma vai tomar lugar. Não vai tomar. Não há universo nenhum, nada que possa tirar. Isso eu acho muito legal. Porque daí vem todas as técnicas de comunicação, mas vem verdade, vem autoridade, vem conexão. O ser humano clama por conexão. Claro. Não adianta... Conexão verdadeira. É, exato. Quanto mais nós encontramos objetos, coisas, mais nós precisamos de pessoas. E cada vez nós estamos ficando mais mendigos da emoção. A emoção nos domina ao invés de nós dominarmos a emoção. E eu creio que um bom comunicador tem que dominar as suas emoções. Isso Senão mesmo. ele nem consegue estar à frente. Então, é grandioso aquilo que Deus colocou na tua vida e no teu propósito. Obrigado. É algo que vai desbloquear vidas. Talvez pessoas que têm um chamado, a gente fala muito do chamado de ser pastor, Sim. ser evangelista, pessoas que têm esse chamado e ocultam esse chamado por conta do medo de se comunicar e de se expor, que você vai desbloquear muitas pessoas, vai colocar elas naquilo que Deus tem para elas. Amém. Isso E é eu maravilhoso. faço esse desafio, eu faço esse desafio para quem está nos assistindo. Talvez você seja um Apolo na área de atuação, naquilo que Deus colocou você para fazer, naquilo que você está fazendo, seja em que área for, em que tipo de trabalho for. Amplie essa voz aí e impacta a Legal. sociedade. Sensacional. Apolo era muito bom nas escrituras, ele dominava, mas ele era um orador eloquente. Estevão também. São Estevão. tantas situações que, olha, você me abriu a mente aqui. Paulo, Próprio grande Paulo. orador. Grande orador. Paulo- Conseguia olhar para os públicos que ele ia falar e Acho se que Paulo comunicar. superou alguns medos, né? Ele De ser julgado. Só O que um pouquinho. perseguia judeus, agora É. pregando. Será que ele tinha medo de ser julgado? Imagina. Você tá maluco. Que é isso? É sensacional. E aí eu tenho uma segunda parte do nosso quadro. São 4 partes, tá? A segunda parte do nosso quadro é alinhada com um livro que eu estou escrevendo sobre marcas eternas. Há um foco muito grande em deixar a própria marca Sim. do que deixar marcas eternas em pessoas, em situações, em cultura, levar o melhor. Muito bom. E aí, quando passa o barulho, o holofote, o palco, o que fica? Na tua Verdade. Na verdade. Verdade. Quando eu estou no estúdio, por exemplo, as luzes se apagam, o jornal acaba, fica a verdade.
Verdade. E a verdade constrói credibilidade. Uau. Quando eu desço do palco, fica a verdade da mensagem. Por isso é importante eu carregar a verdade. Enquanto eu estou na frente da câmera, enquanto eu estou no holofote. Porque se não tem verdade, não vou passar nada. Não tem nada. O que é comunicação sem caráter para você? Não é comunicação. Não é comunicação para Completa, começar. não. Uau. Uau. O que você nunca negociaria, nem com a maior audiência, nem com a maior audiência do mundo? Justiça. Uau. Isso fala muito. Para muita gente, eu creio. Agora, para a terceira parte do nosso quadro, que foi você que inventou. Aquela entrevista que você fez comigo, você fez isso. Agora é minha vez de fazer com você. Associação de palavras. Eu te falo uma palavra, Tá. você devolve com outra. Tá bom. Vou começar com uma palavra que a gente quase não falou sobre. Medo. Superável. Superável. Voz. Propósito. Propósito. Palco. Um lugar para o propósito. Uma palavra só. Pode ser uma frase também, não tem problema. Eu usei várias frases naquele dia. O silêncio. Estratégico. A clareza. Fundamental. A presença. Muda tudo. O carisma. Diferencial. Agora vai vir uma mais difícil, hein? A Priscila. Pô, cara. Aí você me quebra. Tava tão mais fácil até agora, né? Pô, a Priscila. Em uma palavra? Parceira. Terceiro. Os filhos. O cara não quer nada, né? Pô, aí você me quebra, né, Murilo? Razão. Razão. A verdade. Deus. Deus. Muito bom. Até uma pausa. O quanto as pessoas relativizam o que é a verdade hoje. E eu creio que o mais importante para todas as respostas que você colocou aqui, como trazer a verdade, a comunicação sem caráter não é uma comunicação, tudo isso baseia onde você tem um alicerce muito sólido Do que é a verdade. do que é a verdade. E aí, quando eu te pergunto o que é verdade, você me fala Deus. Tudo, tudo faz sentido. Reputação. Legado. Obrigado. Autoridade. Construção. Conexão. Influência. Influência. Propósito. Propósito? Agora, uma palavra, cara, para resumir isso. Destravar o medo. Uau! Veio Destravar bem. o medo. Destravar o Não dá para resumir isso numa palavra. Uma frase. E por último, para fechar, Jesus. Exemplo. Exemplo. Bom. Muito bom. Exemplo. E para fechar o nosso quadro, me fala um princípio que você pratica e que não falha, que você possa compartilhar para as pessoas aqui. Sinceridade. Uau. Sinceridade. Nunca falhou para você? Não. Acho que tem a ver com verdade, tem a ver com tudo que a gente aprende de valores, propósitos. Veio em minha mente agora, teria outros para falar, mas a sinceridade, ela diz muito na comunicação também. Quando a gente é sincero e se abre e conecta e é sincero, até mesmo, vamos voltar no medo, você é sincero em estou me expondo aqui, eu não sou tão bom nisso. Eu não sei, olha, eu posso não ter certeza nisso que eu estou falando. Você está sendo sincero, você está se expondo. Eu não sei, mas eu ainda
Vou aprender. Eu não sei, mas... Sensacional. Sensacional. Se Nossa, não sim. houvesse sinceridade... Sensacional. Na bateria... Tá aqui, ó. Bateria final. Bateria final. Que é o nosso encerramento. Um livro que te marcou e por quê? Nos últimos anos que você leu que foi marcante para tua vida. É um clássico, mas eu vou citá-lo como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é maravilhoso. Porque foi um dos primeiros que eu li sobre comunicação e já veio muito de encontro com aquilo que eu estava vivendo, acreditava. Mudou também, trouxe mais visões, ainda mais importância para aquilo, da comunicação. Aprofundou. É um clássico, uma resposta que faz, mas não é fácil, é porque mudou mesmo. Uau. Esse livro Fez é muita maravilhoso. diferença para mim. Uma opinião que você mudou nos últimos anos. Algo que... Tenta lembrar de algo que você falava assim, cara, eu nunca vou fazer isso aqui. E você mudou essa opinião. E hoje você pratica ela. Difícil agora. Mas tem, com certeza tem. Mudei muito. Muitas coisas. Mudei muito. Deixa eu ver. O que eu fazia? Pode ser um hábito, uma opinião, um modo de vida, uma forma de pensar. Me vem agora na mente, no próprio jornalismo, de ser... Não tem a ver com ser correto, não estou mexendo no correto, a justiça, mas de ser muito certinho. Caixinha. Viver na caixinha. Sim. Sim, ó. Isso. Dentro do quadradinho. Cara, eu me desprendi muito disso. Uau. No começo da minha carreira, parece que era uma caixinha, tem que ser perfeccionismo. Me desprendi total, Uau. ponto. Veio a palavra. Nossa, você se libertou do perfeccionismo. Me libertei do perfeccionismo. Nossa. Cara, isso foi muito forte e libertador, de verdade. Que legal. Eu, inclusive, acho que a gente nem falou muito sobre como surgiram os cursos. Mas veio lá daquela empresa de Maringá, mas foi muito a quebra do perfeccionismo para mim também. Porque eu tinha toda a experiência, não me achava bom o suficiente, tinha que ser perfeito algo. Então, quebrei muito. Hoje, cara, se me chamam para um podcast, brincadeira, mas se me chamam para um público novo, algo novo. O que eu te chamei para me ajudar lá, dar uma palestra pro pessoal dos stories da igreja. Vou. Eu vou. Eu encaro. Quebrar o perfeccionismo foi fundamental. E dizer, mas Murilo, o que eu vou falar para eles? Não, mas eu vou. Achei sensacional isso. Achei sensacional. Cara, um hábito teu que você treinou, que não é dom, e que você pode trazer para as pessoas aqui e falar, ó, isso aqui, se você pegar 2010, 2015, 2016, eu não tinha, e hoje eu tenho. Porque eu treinei e hoje eu conquistei. buscar conhecimento. Inclusive, o buscar conhecimento é um hábito. É um muito hábito. bom. É um hábito. Muito bom. De saber que você vai até aqui com aquilo que você tem de conhecimento. E para. Então, buscar conhecimento. E ele se torna hábito. Muito legal. E pra gente encerrar, se você pudesse falar com alguém agora, tem potencial, é uma pessoa top, mas vive quieto, porque tem medo. O que você diria pra ela aí na câmera? Solta a sua voz. Tá com medo de quê? Você já tem conhecimento. As pessoas precisam ouvir aquilo que você tem a dizer. Porque pode mudar a vida delas. Tá com medo de quê? Você domina isso daí. Tá com medo de quê? Solta a sua voz. Fernando, eu te agradeço de todo o coração. Obrigado, você. Eu creio que quem vai assistir esse podcast vai ser tocado, Amém. vai ser direcionado, Amém. vai perder alguns medos e vai ter novas reflexões. Amém. Que Deus te abençoe e te direcione cada vez mais. Somos gratos e honrados. Henrique, quer fazer tua pergunta?
Vamos fazer um bônus aí. Vai lá. Como você consegue falar de política, economia ou cotidiano sem que se perca a sua essência do céu? Uau! Eu achei que eu era bom em fazer pergunta. Uau! Com muita responsabilidade, tomar muito cuidado com julgamentos. Isso a gente carrega como cristão. Respeito às autoridades. Uhum. Então, é trazer a verdade. A verdade, acho que ela engloba, é a resposta aí. Aquilo do holofote que a gente falou, depois que apagam os holofotes, o que fica? A verdade. Então, quando você trabalha com a verdade, no jornalismo a gente trabalha muito com os fatos, deveria ser em todos os casos, você fica tranquilo. Porque eu não vou fugir de não vou quebrar nenhum princípio. Se eu lido com a verdade, eu posso falar de todos os assuntos possíveis. Se eu fico na verdade, eu não vou quebrar princípio nenhum. Legal. Cara, me lembro uma... Posso contar um? Claro! Do Pastor Jefferson? Foi muito bom, cara. Conta pra nós. Foi muito boa essa. 2017, por aí, 18. Estava Fernando Lopes fazendo um link do carnaval e da entrega de camisinhas. Olha o assunto. Olha o assunto. Complicado, no mínimo. Complicado. No mínimo, complicado. Você está incentivando o sexo aberto assim? Você é um cristão? Mas tinha uma entrevistada nesse link. Então, conduzi a entrevista. Não afirmei nada. Deixei que a entrevistada passasse a mensagem dela. Terminou aquela entrevista. Devolvi para o apresentador. Na sequência, não deu nem um minuto depois, mensagem do Pastor Jefferson. Fernando, parabéns pela condução da entrevista num Olha assunto tão só. delicado como esse. Olha Que que Deus legal. abençoe. Que legal, cara. Que legal. Nem sabia que o pastor estava Assistia! assistindo. Mas olha só pra você ver como Deus é bom, né? Deus E uma é bom. E uma liderança também muito alinhada. Muito alinhado, muito Que cuidadoso. consegue ver que aquilo era um assunto complicado, que você conseguiu. Porque faz parte da minha rotina. É. Eu vou lidar ali com assuntos complexos. Mas, Muito legal. tendo os princípios enraizados, a gente trabalha. A gente vai. A verdade, A verdade. sobre todas Isso aí. as coisas. Com alicerce bem definido. Não sei erro. Meu irmão, muito obrigado de novo. Obrigado você pelo convite.